Olá pessoal, aqui fala André Sugai e hoje eu fiz um resumo aí do que apresentaram de novidades sobre o Photoshop na Adobe Max ontem. A primeira novidade foi aí uma melhoria no Object Selection, muito interessante. Agora o Adobe Sensei, a inteligência artificial da Adobe, ela consegue identificar quais são os elementos principais da sua imagem sem que você tenha que utilizar a ferramenta, você só ativa ali na barra de opções da ferramenta e ela sozinha identifica os elementos principais, como ela está mostrando aqui na imagem. Ela identificou todos os cachorros que estão nessa imagem, então você só precisa passar o mouse em cima dos elementos e ele sabe que são diversos cachorros diferentes e depois você só precisa clicar para ativar a seleção. E aí, se você deixa o Shift pressionado, você pode ir selecionando esses diferentes elementos. Isso aqui é uma imagem, como vocês viram, com vários animais diferentes, mas poderia ser uma imagem com pessoas, como vai aparecer no próximo exemplo. Nessa imagem aqui você consegue fazer um preview do que a inteligência artificial está enxergando, então você pode ativar ali para ver se ele vai criar realmente a seleção nos lugares certos. E a partir disso aqui tem uma outra melhoria que eles fizeram que eu achei muito interessante, que você pode clicar diretamente sobre a layer, sobre a camada, e escolher uma opção que ele já cria direto a máscara baseada nessas seleções do tema principal. Então você já tem todas as camadas ali separadinhas com todas as máscaras. Outra coisa interessante também que eles citaram é agora que você pode copiar vetores lá no Illustrator e você pode colar diretamente no Photoshop e aí aparece essa janela aqui perguntando como você quer importar esse vetor. Então você pode importar como layer, como Smart Object. Se você importa como layer, ele respeita todas as camadas que foram criadas lá no Illustrator e você pode digitar esse vetor naturalmente ali no Photoshop, como você trabalha com outros elementos no Photoshop, mas ele preserva todas aquelas camadas e depois você pode voltar para o Illustrator lá para continuar seu trabalho. Outro filtro também que eles citaram que eu achei sensacional é esse filtro que eu estou mostrando agora, que é o Landscape Mixer. Ele é um filtro muito interessante que ele consegue mudar praticamente qualquer tipo de paisagem, você muda o clima da paisagem. Então, nesse exemplo, ele está mostrando esse campo verde, e se você escolhe entre um dos presets que tem ali, e aí você já tem um exemplo da imagem, você tem deserto, você tem imagens de lugares com gelo no inverno, e aí você escolhe a imagem que você quer para mudar o clima da foto que você está trabalhando, e ele aplica essa alteração em tempo real ali. E também você tem uns sliders ali embaixo, onde você já pode brincar ali com valores separados, ou seja, ali ele arrastou um slider para outono, e aí você já vê na imagem ali que a folhagem, que era verde, já mudou de cor também. É um filtro sensacional, ele está lá dentro dos filtros neurais. E além de você poder utilizar esses presets, você também pode utilizar imagens customizadas. E ele é muito interessante também porque ele não trabalha só com paisagens. Se você tiver alguma imagem que tenha uma pessoa ali no meio, ele consegue identificar essa pessoa. E depois o resultado final você pode exportar ali para o seu arquivo do Photoshop de diversas maneiras, aí, como layer style, como uma máscara. Nessa parte aqui ele está mostrando diferentes presets que foram aplicados de outono, tem um de inverno também. De inverno ficou sensacional, parece uma montagem e a paisagem muda totalmente. E aí final de tarde também você vê que a coloração muda bastante. Essa imagem aqui, como eu citei para vocês, é uma imagem que já possui uma pessoa ali no meio, ou seja, é um pouco mais complicada de ser trabalhada, mas mesmo assim esse filtro ele consegue identificar a pessoa na imagem e ele preserva aquela área com a pessoa e aplica o recurso somente na área que ele identifica ali como sendo uma paisagem. Então, como eu falei para vocês, você pode escolher um preset ali em cima ou você pode usar os sliders que estão ali na parte de baixo
E a partir disso você só tem que esperar o Photoshop trabalhar, que a inteligência artificial da Adobe ele identifique a sua imagem e aí esperar que sua imagem seja alterada. Aqui, como vocês viram, ele aplicou um preset que era de um deserto. Então você tem aí a imagem totalmente alterada, toda aquela parte que tinha um gramado virou um deserto praticamente. E é bom notar que aqui a gente ainda consegue ver as marcas do pneu que tinha ali na imagem original. A pessoa ali ficou intacta, não sofreu nenhuma alteração. E é uma imagem que é realmente impressionante. E outro filtro também, outro filtro neural que eles apresentaram que eu achei muito legal é esse aqui, que é um filtro que ele consegue pegar a tonalidade de uma imagem e aplicar em outra imagem, ou seja, ele está pegando essa imagem de background e ele vai aplicar a tonalidade dessa imagem na imagem dessa moça aqui que está em primeiro plano. O Photoshop já tinha alguns recursos desse tipo, mas esse aqui ele é totalmente automatizado. Você só vai precisar apertar um botão para que isso seja feito e vai economizar muito tempo de trabalho, vai facilitar muita coisa aí para quem não domina esse tipo de técnica aí no Photoshop para fazer esse tipo de trabalho. É que eles estão mostrando antes e depois. Como vocês viram, super simples, só apertou um botão. Esse aqui é um outro filtro também que eu achei sensacional, que é um filtro que ele pega a cor de uma outra imagem e aplica na imagem que você está trabalhando. Também funciona com os presets. Nesse exemplo ele clicou ali numa outra imagem e ele já aplicou aqui as cores daquela imagem nessa aqui. Todos os filtros, como vocês viram, eles possuem essa parte inferior onde você consegue ali fazer um ajuste fino. Então se você quiser alterar ali alguns valores, você consegue mexer nisso também no modo de cor. Então não fica uma coisa totalmente automática, mas é um recurso muito fácil de utilizar. Você só precisa clicar, apertar um botão e ele já está feito para você. Mas a Adobe não tirou essa parte de ajuste fino, caso você queira customizar aí o seu resultado final, deixar com uma cara um pouquinho mais profissional e não deixar tudo na mão da inteligência artificial. Esse outro recurso também, esse outro filtro, é um filtro que facilita muito a vida dos fotógrafos aí, de quem não domina muito Photoshop, que é um filtro que foi criado para criar aí um nível de profundidade em imagem. Então ele desfoca a parte do fundo da imagem. Isso é uma coisa que a gente consegue fazer no Photoshop, mas utilizando inteligência artificial você faz isso com apenas um clique. E a parte interessante desse filtro é que você tem todo o controle ali de blur, de profundidade, e ele também cria um mapa de profundidade para você. Então se você quiser editar esse mapa de profundidade, você consegue editar esse mapa. Você pode clicar ali para visualizar o mapa de profundidade, e aí você já tem aqui o mapa de profundidade criado automaticamente. E se você quiser editar esse mapa, você consegue. Mas, como vocês viram, se você não quiser também, você só precisa clicar em um botão ali para criar esse efeito de profundidade, dando desfoque ali em partes de uma imagem aí com diferentes níveis aí de blur, né? Então aqui ele está fazendo um antes e depois para vocês verem como que era a imagem original e a imagem depois do filtro aplicado. Super simples de aplicar. E aqui também uma nova abordagem aí para a ferramenta de gradiente. Isso aqui é o gradiente normal que a gente sempre utilizou. E aí a gente consegue ver aí a transferência de cor de uma cor para outra. E aí agora ele tem, usando as mesmas cores, diferentes modos de gradiente que eles simulam diferentes visualizações. Aí você tem a visualização do olho humano, você tem uma visualização também que é uma visualização mais próxima do que você encontra lá no Illustrator. Então agora são 3 modos de visualização do gradiente que vocês podem utilizar aí para criar um gradiente.
Então você tem aí um modo mais orgânico, enquanto você também tem os modos que são utilizados em outros programas. Nessa parte aqui eles falaram sobre compartilhamento de trabalho, ou seja, se você está fazendo um trabalho e precisa mostrar para o seu cliente, agora você consegue compartilhar, criar uma página exclusiva para o trabalho, e aí o seu cliente consegue comentar ali naquela página, e além de comentar, o seu cliente também consegue marcar pontos dentro da imagem e deixar um comentário naquele ponto ali. Como pode dizer, ele pode dizer para você retocar aquela parte, mudar alguma coisa ali. E ele também consegue fazer anotações em cima da imagem com uma espécie de brush. E aí a pessoa faz toda a anotação, envia, e você lá do Photoshop você consegue acessar essas anotações para você fazer as alterações. E pelo Photoshop mesmo você consegue responder para o seu cliente, para a pessoa que recebeu essa imagem, para o seu parceiro de trabalho. E além disso também você consegue enviar pelo próprio Photoshop um e-mail para a pessoa, bastando acessar ali a ferramenta de compartilhamento. Outra coisa que é bem interessante que eles mostraram, que é nessa tela que você tem exclusiva, você tem um botão ali que agora você consegue acessar uma versão do Photoshop online, que ele é um Photoshop bem parecido com o Photoshop de iPad, ele não é o Photoshop que a gente tem no desktop, mas é um Photoshop super completo, ele tem tudo que você precisa aí para editar uma imagem, pelo menos a parte básica. Você tem tudo ali, você tem um painel de camadas, ali, o painel de layers, você consegue ver ali os comentários que alguém deixou, você tem aí a barra de ferramentas, você tem as principais ferramentas, estão todas disponíveis ali para girar a imagem, para mover, você tem camadas de ajuste também, as adjustment layers, né, caso você queira aplicar alguns efeitos ali em cima da sua imagem, você consegue fazer isso também. Você tem ferramentas como a Content Aware também, que você consegue remover coisas, como está aparecendo aqui no vídeo, que é uma ferramenta super poderosa e que facilita bastante o trabalho e é bem impressionante porque agora ela está funcionando aí diretamente do navegador, né? Então, olha lá, agora eles estão aplicando ali um Hue Saturation, e tudo isso sem instalar nada no seu computador, você está fazendo isso totalmente online ali. E depois você pode mandar isso para você continuar o trabalho aí no Photoshop do seu computador. E aí no final eles passaram essa propaganda aí falando mais sobre o Photoshop Online, né, mostrando aí os recursos. O Photoshop Online ele ainda está em versão beta, ainda tem muita coisa para melhorar. Na página onde eles falam sobre ele, eles dizem que ainda tem algum errinho aqui, outro ali para arrumar, mas que com o tempo ele vai ficar cada vez melhor. E com certeza eu acho que isso aí é o futuro da Adobe mesmo. O Illustrator também está online. E é isso aí, pessoal. Espero que eu fiz um resumo super rápido. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha e comentem aí embaixo.